Começando pelo chilique do sapo cachaceiro que pegou o microfone e resolveu soltar mais uma pérola e de quebra dar uma alfinetadinha no Trump. Olha a matéria da Gazeta do Povo. Lula defende SUS e provoca Trump em evento com o diretor da OMS. Aliás, gente, por falar em OMS, vocês ficaram sabendo da mega treta que está acontecendo nos Estados Unidos por causa do seu Dr. Fauci, da época do Xing Ling vírus? Pois é, a imprensa também não está falando disso, né? Se vocês pedirem muito aqui embaixo, eu posso produzir um vídeo contando os detalhes para vocês, porque foi divulgado o diário dele. Mas voltando aqui, Lula deu o chilique, né? Diz que o SUS é maravilhoso. O que ele falou? Abre aspas pro sapo cachaceiro. Quando você puder conversar com o presidente Trump, ele que anunciou que ia cortar a verba da OMS, a maravilhosa OMS, diga para ele como é que o presidente de um país que não é rico como os Estados Unidos consegue garantir a cada cidadão brasileiro o mesmo tratamento de saúde que terá o presidente da República, fecha aspas. Nossa! Não sabia que o Albert Einstein atendia pelo SUS. Que bacana, a gente pode ir lá para fazer tratamento? Interessante. Aí depois ele dá mais uma alfinetadinha. Ele diz assim, abre aspas, vá a Nova York para ver se o povo da periferia tem tratamento que estão dando aqui. Vá tentar pegar uma ambulância lá em Nova York para ver o quanto custa, fecha aspas. Como assim? Se realmente fosse de graça o SUS. Infelizmente, a maioria dos brasileiros acredita que é de graça porque ele não paga lá na hora. Mas a gente paga através da nossa carga tributária. Olha só, sob o Lula, o Brasil registra a maior carga tributária da história. Assim, Tiradentes ficou indignado por causa do quinto. Hoje a gente paga muito mais do que naquela época, então é daí que sai o dinheiro pro SUS e o atendimento no SUS, vamos combinar, que podia ser melhor. Mas assim, pro pessoal entender bem, eu vou até diminuir aqui para caber todo o infográfico que o Poder 360 fez sobre pagamento de impostos, ó. Eles fizeram uma comparação entre o peso da carga tributária no Brasil e no Paraguai. Ok, aqui tem vários, né, produtos, mas por exemplo, vestuário, no Paraguai é 10%, aqui é entre 18% e 35%, mas vamos para um que me pegou mesmo, medicamentos. Pobre precisa de menos imposto no medicamento. Como é que o Paraguai faz? 5%, muito mais barato. Aqui no Brasil, 30%. Então é daqui que sai o dinheiro para o SUS, que não é de graça, a gente paga muito caro por ele, talvez mais caro até do que os habitantes de Nova York quando precisam de uma ambulância. E o pior, para não ter um atendimento como o do presidente, ou vocês acham que isso daqui ia acontecer com o presidente? É uma matéria do mesmo dia que ele deu a declaração. Família vence na justiça, mas a AGU do Lula, do Bessias, que queria ir para o STF, recorreu. E a menina de Santa Catarina vai ficar sem a dose dela do remédio para o câncer. Até que um recurso da Advocacia Geral da União suspende liminar que determinava o fornecimento de medicamento de alto custo para adolescente com linfoma de Hodgkin, acho que é assim que pronuncia. A família busca garantir a próxima dose enquanto aguarda a nova decisão judicial. Então, além de não ser de graça, o tratamento é muito diferente do tratamento que é dado ao presidente, até porque o presidente não usa o SUS, né? O Lula não usa o SUS. Aliás, a gente devia fazer uma legislação obrigando. O presidente tem que usar o SUS. Daí eu tenho certeza que no outro dia o SUS ia estar muito melhor. Mas vamos aqui ao assunto que interessa, que é o último chiliquito do seu Xandemônio, que voltou com a história das 48 horas por causa do vídeo da convenção. Ainda estamos nessa treta. Eles não querem, eles querem que não possa usar de preferência nem a foto do Bolsonaro. Mas vamos lá. Moraes dá 48 horas para a defesa de Bolsonaro informar se o ex-presidente autorizou o vídeo com imagem e voz geradas por IA, dentro da convenção do partido. Não pode fazer o vídeo, né? Então o vídeo foi exibido na convenção do PL no sábado. O ministro do STF afirma que, caso o uso tenha sido autorizado, pode ser considerada violação das medidas cautelares impostas, ou seja, se foi autorizado, Bolsonaro volta para Papuda. É isso que ele quis dizer em outras
Palavras, tá aqui, ó, abre aspas para a decisão do seu Xandemônio. A eventual concordância de Jair Messias Bolsonaro com a divulgação de um vídeo produzido por IA e amplamente divulgado nas redes sociais, contendo sua imagem e declarações ostensivamente político-eleitorais, constituiria nova e grave transgressão à decisão judicial, poucos dias após ser sancionado e passível de reversão da prisão domiciliar humanitária para o regime fechado. Então ele falou ali, ó, com todas as letras. Mas não fica só por aí. Não fica só por aí. Ele meio que deu um checkmate. Se o Bolsonaro concordou, ele volta pra papuda. E se ele não concordou, o que que acontece? Pois então, tá aqui, ó, nesse outro trecho. O ministro diz ainda que se o presidente não autorizou o uso, abre aspas, além de constituir desrespeito à ordem judicial por Flávio Nantes Bolsonaro e pelo Partido Liberal, tal conduta poderá tipificar denominado deepfake, prática expressamente vedada pela legislação eleitoral. Tá mirando a inelegibilidade do Flávio, né? Não fui exagerada no título, ele só não vai fazer isso se ele não conseguir por causa da pressão internacional que tá rolando e eu já vou mostrar para vocês. Só antes eu quero mostrar esse videozinho aqui para vocês verem como assim, nem os blogueiros da CNN conseguiram passar pano. Vamos ouvir, é bem rapidinho, 2 minutinhos, seu Caio Junqueira, que não é bolsonarista. Ele não é bolsonarista. O que que ele diz sobre o assunto? Tem visto nessa campanha o Supremo Tribunal Federal, principalmente o ministro Alexandre, o ministro Gilmar, tentando de alguma maneira tomar decisões que afetem a arena eleitoral, uma vez que eles não estão mais no TSE. O TSE é comandado pelo Nunes Marques, tem o vice André Mendonça, que são ministros que foram indicados pelo Bolsonaro, e tem uma visão da campanha eleitoral, né, que eu acredito até que é compartilhado pelo ministro Dias Toffoli, pelos ministros do STJ que estão lá no TSE, menos intervencionista do que a do Alexandre de Moraes, por exemplo, em 2022, que queria regular tudo o que as pessoas estão falando em todo lugar, principalmente em redes sociais. Então esse é um ponto como uma premissa para a gente introduzir essa decisão. Já tem... Ou seja, Alexandre de Moraes interferiu na eleição de 2022 com o TSE e agora, como não está mais com o TSE, está interferindo através do STF. Trocando em miúdos, foi isso que ele falou, pelo menos foi isso que eu entendi. Ação no TSE, promovida pelo PT, sobre o uso dessa IA e já respondida pela defesa do Flávio. E tem, pelo menos dos advogados, hoje eu me dediquei muito a tentar entender isso, uma visão de que tudo que aconteceu ali na IA do Bolsonaro no sábado, ela estaria de acordo, houve 3 advogados eleitorais que não estão vinculados a nenhum grupo político. Então, 3 advogados da área eleitoral que não são nem petistas, nem bolsonaristas, disseram o que, seu Caio Junqueira? Estaria de acordo com a resolução 23.610, porque era um evento fechado, avisa que é IA, só tinha militantes bolsonaristas ali dentro, e também se a gente for pegar, pô, você não pode fazer IA, se a gente for olhar os sites dos partidos com candidatos a presidente, tem IA para... Caramba, assim, tem muito IA. Agora, um debate que já está no TSE, né? E o Daniel colocou ali uma dicotomia, né? Que seria uma pegadinha. A própria defesa já se manifestou, acho que no sábado ou no domingo, né? Ou na segunda, né? Dizendo que o Bolsonaro não autorizou, né? Essa é a posição oficial deles, né? Então, vamos ver como que vai. Acho que a resposta aqui da defesa vai ser nessa linha. Mas eu acho que o principal disso aqui é o Supremo Tribunal Federal, que não está mais no TSE, no caso o ministro Alexandre, tentando exercer ali a função de juiz eleitoral, sendo que não... Usurpando a competência do TSE, né? Já não gosto muito do TSE, não concordo, mas então eles estão usurpando a competência do TSE, estão extrapolando os limites, estão dando um golpe. É golpe. Está mais no TSE como estava em 22. Então tá aí, nem a CNN. Quem apareceu também foi o seu Andreasa. Eu não vou passar o vídeo desse senhor, eu só vou ler aqui o que o perfil PRI transcreveu da fala dele. Abre aspas, Alexandre de Moraes, em parceria com o PT, está criando um tribunal eleitoral paralelo ao assumir um caso que deveria ser tratado exclusivamente na Justiça Eleitoral. No episódio do vídeo de IA, exibido na convenção de Flávio Bolsonaro, Moraes monta uma armadilha e invade uma competência que não é sua. Sério, seu Andreasa? O senhor notou isso agora? O senhor não tinha notado lá em 2019, o negócio do inquérito do amigo do meu pai? Não, porque naquela época o senhor estava achando tudo muito lindo. O inquérito das fake news, a CPMI das fake news, a perseguição, esses horrorosos bolsonaristas. Agora o senhor tá dando chiliquito porque o senhor percebeu que a coisa vai vir pra cima do senhor? Nada como um dia após o outro, né? Foi só por isso que eu coloquei esse vídeo aqui. Porque eu vejo que tem muita gente compartilhando o conteúdo do Andreasa achando que realmente
esse senhor, ele gosta de liberdade. Não, ele gosta apenas de ganhar like. Então, agora pode falar do Xande, ele tá falando do Xande, mas no início de tudo ele aplaudiu a perseguição, tá? Só para deixar registrado. Quero relembrar também que o Flávio, em maio desse ano, foi conversar com o Fachin. Ele foi lá conversar com o Fachin, que é o presidente do STF, falando: Moraes comete injustiça e ultrapassa limite do bom senso, diz Flávio. Mas cedo, senador e pré-candidato ao Planalto, se reuniu com o presidente do STF, o ministro Edson Fachin. Na época, eles estavam falando sobre a lei da dosimetria. Vocês lembram? As pessoas ainda estão presas. Falaram: não, vamos votar a dosimetrinha, vão passar o Natal em casa. Eu ainda falei assim: galera, não vai, né? Talvez o Natal do ano que vem e talvez nem assim. E realmente, infelizmente, não é o que eu gosto. Essas pessoas são sequestradas, né? São reféns do sistema para calar o debate público da direita. Eles estão sendo usados ali como exemplo. É muito triste o que está acontecendo, mas os parlamentares, inclusive da direita, prometeram que eles iriam passar o Natal em casa e agora não falam mais sobre o assunto, né? Aí o Flávio Bolsonaro, em maio desse ano, foi falar com o Fachin para ver assim, porque o Xande está com suas nádegas em cima da lei da dosimetrinha. E só que o Flávio vai pedir bom senso pro senhor que soltou o Lula e colocou ele elegível de novo. Fica meio difícil, né? O Flávio tem que ter essas conversas? Tem que ter. Agora, não tenhamos a ilusão de que Flávio conversando com o Fachin, Michele conversando com o Moraes, qualquer tipo de conversa com a STF vai dar algum resultado. Elas são apenas para registrar que foi feita a tentativa, mas não vamos colocar esperanças, principalmente em bom senso de ministro do STF, né? Que ele nem tem bom senso, vamos combinar isso. Que foi que tá pegando que o Xande tá nervoso e quer esconder? Na minha humilde opinião, e se vocês discordarem, podem falar pra mim aqui nos comentários. Matéria na coluna da dona Bela Megali na segunda, assim, pra não dizer que a Paula está inventando teorias. O Globo, Bela Megali. Não é bolsonarista também, né? Gestão Trump prepara a resposta ao Brasil após a negativa de vistos para funcionários dos Estados Unidos. Vocês acompanharam, né? Duas autoridades, postei vídeo no sábado falando toda a treta. Aliás, sábado vocês nem estavam online, né? Me dei trabalho de fazer o vídeo explicando toda a treta para vocês. Assiste que eu vou deixar linkado aqui no izinho. Mas enfim, duas autoridades dos Estados Unidos viriam ao Brasil para ver como é que tá essa história de liberdade de expressão. Lula negou os vistos dizendo que eles iam falar ataques, as urnas eletrônicas, não pode falar das urnas eletrônicas, enfim. E o governo Trump não gostou e está preparando medidas de retaliação, né? Ela fala aqui da matéria do Washington Post, que eu mostrei nesse vídeo. Então, a avaliação do Ministério das Relações Exteriores levou em consideração o pedido de funcionários ligados a Marco Rubio, logo com quem que eles foram comprar a briga, que ocorreu em um momento em que o candidato à presidência Flávio Bolsonaro questionava as urnas eletrônicas. Não pode questionar, não pode falar nada, a gente tem que achar tudo lindo. E aqui fala que inclusive eles estão estudando sanções. No outro dia, a dona Bela Megali resolveu fazer o tic-tac, falando sobre Magnitsky. É ela que tá falando, sou eu. Não sou eu. Olha aqui. Aliados de Flávio Bolsonaro acreditam em volta da Magnitsky contra Moraes até a eleição. Ou seja, a qualquer momento. Tic-tac, loucura. Com a tensão crescente entre Brasil e Estados Unidos, aliados à presidência de Flávio Bolsonaro acreditam na possibilidade de sanções da lei Magnitsky que voltem a ser aplicadas ao Xande, talvez a dona Vivi, não sei, esperança é a última que morre. Então, o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, esses dois homens super ilícitos, protocolaram um pedido para que as sanções financeiras contra o Moraes fossem restabelecidas. E a expectativa é que com o aumento do atrito entre a gestão de Trump e Lula, Moraes volte a ser alvo dos americanos. Aí aqui fala sobre o episódio do Itamaraty. Aí, meus amigos, agora bota o chapéu de alumínio. Agora estou extrapolando o limite do bom senso. Aí a gente leu a Bela Megali na segunda, a Bela Megali na terça, e na mesma terça, este site aqui, a Aerolim, com essa outra matéria aqui que eu fiz uma ligação entre as coisas, não sei vocês, mas tá aqui, ó. Jatinho de empresário brasileiro. Quem é esse empresário brasileiro? Sei lá, podia até ser o Joesley Batista. É um empresário brasileiro que tem jatinho, não sei, pode ser outro, mas enfim. É apreendido lá na Bolívia com 189 quilos de barras de ouro que iriam para Dubai. O Xande visitou Dubai esses tempos. Tava ele lá. Dona Vivi, ele de boné.
negócio meio árabe, em Dubai. E esse negócio de transportar ouro para fora do país é coisa de quem não pode usar banco. Não é porque é tão mais simples fazer uma transferência bancária. Não sei se estou delirando muito, mas eu achei essas notícias todas ocorrendo ao mesmo tempo um negócio esquisitíssimo. Por favor, falem aqui nos comentários se estou ficando louca. Também não querem que fale sobre isso aqui. Por isso que quando eles não querem que eu fale, eu falo. Malu Gaspar, ministro da Justiça do Lula, ministro da Justiça petista, porque quando é alguém da direita fala, né? Ministro da Justiça bolsonarista. Ministro da Justiça petista, se recusa a derrubar sigilo de Vorcaro na PF. Olha, há 129 milhões de motivos para que ninguém saiba quem é que anda visitando o Vorcaro na prisão. Sei, né? Tem esses motivos, tem mesadas do PP, Ciro Nogueira, enfim, Rueda, dá uma galera. Mas também o Xande também tem uns contratos aí, a esposa Vivi. E o PT não quer que ninguém saiba, porque o ministro da Justiça petista impediu, não quer que a gente fale sobre isso. Por isso que é importante vocês falarem sobre isso. Vamos fechar com a mídia canalha? Então, Flávio Bolsonaro foi ali solicitado pela Polícia Federal que prestasse um depoimento, calúnias a Lula. Meu Deus, a honra do Lula. Eu fico pensando como é que alguém vai derrubar algo que não existe, que no caso é a honra do Lula. Mas tá, né? Aí ele teria que prestar o depoimento e a Veja noticia assim: Flávio falta depoimento na PF e nega calúnia contra Lula. Qual é a impressão que a pessoa que lê isso aqui tem? Flávio se escondeu, né? Mas não é bem assim. Poder 360 aqui traz a informação mais adequada. Vou aumentar aqui para ficar melhor de vocês lerem. O que aconteceu foi o seguinte: a Polícia Federal cancelou o depoimento de Flávio por calúnia contra Lula. Em vez de falar a PF, a defesa do senador enviou esclarecimento por escrito e negou que comparar o petista Maduro configure crime. Só na ditadura, né, que configura crime. O Flávio não era obrigado a depor. Vou repetir. O Flávio não era obrigado a depor. E, por isso, a intimação foi cancelada. Simples. Mais uma vez, a mídia canalha tentando derrubar o Flávio. Moraes tentando derrubar o Flávio, a mídia canalha, aquela direita Faria Limers permitida, que tá louca para representar a direita, mas não adianta, não consegue. E eu tô vendo uma reedição de 2018, onde todo mundo batia no Bolsonaro, e quanto mais batiam, mais ele crescia. Só espero que o Flávio Bolsonaro adote uma postura realmente que represente mais os seus eleitores e pare de ouvir essa galera da prudência e da sofisticação, porque ficar com essa pomolência do diálogo, de pauta esquerdista para ganhar o voto da esquerda, não vai funcionar. Não vai funcionar. Por favor, Flávio Bolsonaro, encarne ali o espírito do Bolsonaro, dá que eu te dou outra, que a direita agradece. Bom, essa pelo menos é a minha opinião. Agora eu quero saber de vocês. Fala para mim aqui nos comentários. E por enquanto eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui. USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.